que se nos agrega à família, traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não existe dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos em nossa própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casa de repouso a custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos antes da vida maior. Nas provações e conflitos lá terrestres, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. A nossa mesa, deixa eu ver agora. A nossa mesa está composta hoje por nossa irmã Nilza, por Isolado, que vai fazer a palestra no Deus, por mim Deus. Então vamos aos avisos da semana. O atendimento fraterno, nas quarta-feiras, 18h40. O café fraterno é a reunião que a gente faz com nossos assistidos nas terceiras e quartas terça-feira. Na segunda e quarta terça-feira. As cestas básicas são 30 para o interior, Taíba, e estamos aceitando donativos de roupas e sapatos em bons estados. O Evangelho no Lar, quem estiver precisando do Evangelho no Lar, deixa fazer a consulta e é aconselhado fazer o Evangelho no Lar. Então tem uma equipe que vai na casa da pessoa, faz o Evangelho a primeira vez e depois a pessoa continua fazendo. Então vamos agora passar a fala de prece à nossa irmã Nilza. Vamos fechar nossos olhos pensando naquele ideia de Jesus que vamos. Deus, Pai de amor e bondade misericórdia, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, mais uma vez estamos aqui, humilhando em teu nome, para mais uma reunião doutrinária na noite de hoje. Rogando que essa reunião seja transformada num ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio, de aprendizagem. Todos que aqui se encontram encarnados e também desencarnados, e todos sejam beneficiados. Também pedir para Deus por todos nós aqui na face da terra, rogando pelos espíritos sofredores, pelos suicidas, pelos abortados. Tua paz, a tua luz seja derramada sobre eles e sejam clareadas suas mentes. Pedir por todos os trabalhadores desta casa. Devolvo a palavra à nossa irmã para dar por iniciada a nossa reunião doutrinária na noite de hoje, dizendo graças a Deus. Em nome de Deus, nosso Pai infinito, amor e bondade, em nome de Maria, nossa mãe espiritual, em nome da equipe espiritual desta casa de oração e trabalho, sob a égide de Bezerra de Menezes, e em teu nome, Jesus, pedimos permissão para dar por iniciada a reunião doutrinária da noite de hoje, dando graças a Deus. Em seguida, passo a palavra ao nosso irmão Somar. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Meus queridos irmãos, nós estamos encarregados de fazer algum comentário sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é um livro que ele é um roteiro para a nossa melhoria espiritual, né? Nós consideramos um dos mais, se não o mais precioso roteiro que nós temos para a nossa melhoria. Então, é um livro que ele não deve ficar em segundo plano. Nós precisamos sempre dar bastante atenção a ele, né? E a espiritualidade superior, ela apoia esse pensamento, né? Porque nós
viemos aqui hoje, quando nós entramos, eu dei uma entradinha, uma saída, quando eu cheguei aqui, eu senti imediatamente uma assistência boa espiritual. Confesso para vocês, tá certo? Então, assim, os espíritos estão apoiando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, enfim, vai nos ajudar a olhar para nós mesmos, para nós olharmos o nosso comportamento, os nossos sentimentos, para nós nos conhecermos. Então, o Evangelho vai nos alertando, olha, cuidado com essa questão de você ter ressentimento das pessoas, vamos dizer. Estamos dando um exemplo teórico, né? Então, retribuir o mal com o bem. Né? Então, o Evangelho está chamando a atenção. Será que eu estou pensando mal na pessoa? Será que eu estou com ressentimento de alguém? Será que eu estou querendo prejudicar alguém? Né? Querendo revidar algum mal que me fizeram? Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí é uma questão para a gente examinar nós mesmos, né? Que é uma grande coisa que o Espiritismo nos trouxe. É uma grande coisa. Né? Às vezes eu vejo as pessoas criticarem. Quando dizem assim, estão pensando em reforma aí, eu já vi, eu acho impressionante como as pessoas têm um pensamento assim, porque é algo que o Espiritismo veio nos trazer assim, de uma maneira muito especial. É uma distinção do Espiritismo. Né? Como é que se reconhece um espírita, o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para corrigir, para superar suas deficiências, suas más tendências. Né? Então, você veja que não é o fato do espírita ir a uma igreja, do espírita participar de rituais, do espírita ter roupas especiais, né? De usar barba ou cortar barba. Né? Nada disso. É um comportamento. Isso é que nos distingue. O espírita verdadeiro é aquele que melhora o seu comportamento, está sempre disponível para melhorar o seu comportamento com o roteiro do Cristo. Esse é o espírito verdadeiro. Inclusive, tem uma parte do Livro dos Médiuns, as pessoas dizem assim, mas o Livro dos Médiuns é um livro que fala sobre os fenômenos e tal. Mas os fenômenos espíritas faz parte do nosso estudo. A gente estuda as comunicações dos espíritos, os meios que eles têm de se comunicar. Né? O Livro dos Médiuns é especializado nesse tema. Mas ali tem mensagens filosóficas de alta importância, eu considero. E cristãs, porque lá no Livro dos Médiuns você vai ver vários trechos que Allan Kardec e o Espírito de Verdade, eles nos chamam a atenção para a mensagem do Cristo, para as missões cristãs e para o compromisso do Espírita com o Cristo e conseguir os ensinamentos do Cristo. Vou dar um exemplo para você, do Livro dos Médiuns. O Allan Kardec diz assim, existem várias categorias de espíritos. Né? Ele diz assim, existem os espíritas experimentadores, são aqueles que estudam os fenômenos sem dali tirar nenhuma conclusão filosófica, né? De nenhum ensino, nenhuma dedução filosófica. Eles dizem com esses termos. Né? Existem os espíritas imperfeitos, os espíritas experimentadores que são ligados no fenômeno, que são focados no fenômeno. São espíritas. Curioso isso, né? Isso é muito curioso. Nesse sentido, eu às vezes fico pensando, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, num estudo chamado parapsicologia. Vocês não ouviram, né? Que isso aí sempre se faz. O fundador da parapsicologia, ele fundou lá na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, um estudo sobre o fenômeno. O fenômeno paranormal, né? Ele diz fenômeno paranormal. Telepatia, precognição, né? Clarividência. Então, ele criou um método para fazer esse estudo com base na estatística. Ele fazia várias experiências e aplicava métodos estatísticos. Usando o método científico? Oi? Usando o método científico. Usando o método científico. Hoje em dia,
se usa muita estatística nos métodos científicos. Né? Existem pesquisas não numéricas também, de outro tipo, qualitativas, que não deixam de ser científicas. Não é uma pesquisa de Allan Kardec, por exemplo. Mas isso aí são detalhes. O que eu queria só focar é o seguinte, que o Bentham produziu livros estudando o fenômeno, né? E ele não tirou nenhuma conclusão filosófica. Eu chamo o fundador da parapsicologia de espírita experimentador. Eu chamo, na minha concepção. Então, o espiritismo ele abrange também esse estudo. E outros estudos que foram feitos sobre os fenômenos, né? E outros pesquisadores também. E muitas vezes são pessoas que são respeitáveis pelo seu trabalho. Por quê? Quando a gente vai lá no livro dos médios que vê essa parte do estudo dos fenômenos experimental, a gente tem a impressão que são pessoas irresponsáveis, são pessoas imorais. Não, ele simplesmente estudou o fenômeno e tirou uma conclusão filosófica. O Bentham é um exemplo muito claro disso, na minha visão. Existem outros, Charles Michel, por exemplo, que era um médico que estudou e que ele não aderiu bem à doutrina espírita. Ele não aderiu bem à doutrina. Ele ficava na dúvida. Né? Mas ele fez vários estudos sobre fenômenos, principalmente fenômenos de materialização, né? Que ele tem livros publicados por editoras espíritas, mas ele estacionou no estudo do fenômeno. Né? E existem outros espíritas que deduzem a parte filosófica, com o ensino dos espíritos. A gente, por exemplo, lê o livro dos espíritos, é uma parte filosófica, é filosofia, né, que os espíritos ensinaram. Mas existe um tipo de espírita que ele acha belos ensinamentos, ele se encanta com os ensinamentos encantadores, mas ele não aplica a si próprio. Né? Quando os espíritos dão aqueles ensinamentos morais, o espírito é imperfeito, ele só pensa no defeito dos outros. Ele disse, eu conheço alguém que se estivesse aqui, estava lucrando muito porque ele tem defeito, ele estava precisando ouvir isso. Como se nós não precisássemos também ouvir aquelas lições morais. Né? Aí Allan Kardec diz, existe outro tipo de espírito, que são aqueles que conhecem o espiritismo, que conhecem a parte filosófica do espiritismo, ou seja, os ensinos dos espíritos, né? As questões do ser, do destino, da alma, da reencarnação e tal, chega à conclusão dos ensinos morais e aplica a si próprio, procura se esforçar para evoluir, para se corrigir, para adquirir virtudes. Esse é o espírita verdadeiro, ou o espírita cristão. Está lá, literalmente, no livro dos médios. Tá? Então, ou seja, essa questão de a gente vincular o espiritismo ao cristianismo não é invenção nossa. Não é invenção de Chico, não é invenção de Emmanuel, não é invenção de Bezerra. Allan Kardec já dizia isso na origem. Então o espiritismo nasceu cristão. E eu podia citar outras partes, do livro dos médios, eu estou falando do livro dos médios, que é um livro dedicado ao estudo do fenômeno, que a gente poderia imaginar que é algo que mais divorciado, mais científico, vamos dizer assim, mas está conectado com o cristianismo. Como eu disse para você, tem outras partes. Outros dias eu trago para exemplificar. Tá certo? Então, assim, espiritismo e cristianismo estão juntos. Né? Vamos ver aqui agora no Evangelho. Então, tem um trecho aqui que Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, retribuir o mal com pecado. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol sobre os bons e os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amais os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é o que com eles fazeis mais do que outros, não fazem outros tantos pagãos? É preciosa isso de Jesus. Preciosíssimo. Inclusive,
há situações em que nós somos levados pelos Espíritos a abordar pessoas que têm pensamento de vingança, que têm projeto de vingança. E os Espíritos nos levam, nos inspiram para que a gente fale sobre o Cristo, sobre o Evangelho, sobre o perdão, sobre esse ponto aqui do Evangelho, para que eles desistam da vingança. E muitas vezes se consegue. Nós, médicos, temos essa missão, porque essa é a missão que o Cristo nos deu. Então, a gente ensinar o perdão pelo exemplo e pela palavra é muito importante. Então, aqui Jesus está dizendo algo extraordinário, né? Por quê? Porque o homem precisa eliminar o ódio da terra. A gente precisa trabalhar. Agora, como é que a gente vai eliminar? A partir de nós, a partir do nosso exemplo. De cada um de nós, a partir da prece. Quando a gente vê pessoas em conflito, pessoas que têm os maus desejos, que querem fazer o mal, ou pessoas que estão sendo alvo de intenções de vingança, vamos orar. Vamos usar o recurso da oração. E eu digo mais uma coisa interessante, porque assim, a gente pode orar em qualquer lugar. Mas se a gente vem nessa instituição, por exemplo, aqui, né, nós temos aqui recursos espirituais muito importantes, muito, vamos dizer assim, especializados, porque os espíritos, porque essa casa não é uma casa que somos nós, que somos, vamos dizer, os sustentáculos. Materialmente, por exemplo, já disse até a época, né, a Ana, todo Alves, né, esse pessoal mais dedicado são sustentáculos. E vocês também são sustentáculos materiais dessa casa. Né? Mas a fonte assim, de moral cristã, o fundamento cristão dessa casa, ela é principalmente espiritual. Porque existem espíritos avançados, elevados, que eles vêm aqui trabalhar aqui conosco. Porque, né, e são eles os planejadores desde o origem, desde antes da fundação dessa casa. Então, e continuam conosco aqui. Então, a gente vem aqui por quê? Porque esses espíritos mais elevados, eles estão presentes aqui. Né? E aqui nós temos recursos para mandar vibrações mais consistentes, né? Com essa boa assistência espiritual para aquelas pessoas que estão em perigo, por exemplo, que estão com maus pensamentos, que têm ódio em seus corações. Então, daqui a gente tem um recurso maravilhoso. Enquanto a gente está assistindo, aqui a gente presta atenção à reunião e ora por eles também, por esses nossos irmãos necessitados, moralmente necessitados. Né? E muitas vezes, esses ódios eles são desmanchados com a prece, né? Com a prece persistente, perseverança, com fé. Né? Então, é muito importante a gente se ligar a esse ensinamento. E a gente tem aquele pensamento que, olha, não adianta confusão, não traz bem para ninguém, não adianta a gente querer fazer um mal ao próximo, não adianta, não é vantagem nenhuma, é uma grande desvantagem e é um estacionamento do caminho do objetivo. Vamos para frente. Continua Jesus. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, a gente precisa ter algo mais para a gente ter uma felicidade maior, algo mais do que o comum da humanidade. A gente às vezes vê reportagens, eu digo até o seguinte, não é que eu queira ser melhor do que ninguém, mas vou dar um exemplo. Às vezes você vê reportagens de pessoas que são dedicadas ao crime, a quadrilhas, bandidos perigosos, né? Que eles têm família, têm filhos, e têm amor pelos filhos. Ou seja, e nós temos amor pelos filhos, pelos parentes, pelos pais, pelos avós, ok, isso é normal, é humano, mas a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa ter uma virtude a mais, porque nós conhecemos o Evangelho. A gente precisa amar aqueles que nos fazem mal. Amar no sentido que a gente vai ver aqui já.
Allan Kardec vai detalhar isso aqui, a gente vai ver, certo? Mas Jesus está ensinando o seguinte: amar no sentido de fazer o bem a eles. Por quê? Porque quando uma pessoa faz um mal a gente, ele fica na expectativa de que a gente devolva o mal para ele, né? E ele já vai se armando, inclusive. Se você, em lugar de tomar vingança, você chega lá. Eu não estou falando de um grande mal. Até se possível, se a gente for vítima de um grande mal e tiver competência de perdoar, melhor para nós. Mas eu estou falando em pequenos males. Às vezes o vizinho que é mal educado, que foi grosseiro com o filho da gente, alguma coisa mais leve, vamos dizer assim. Então, quando a gente vai passando na proximidade, ele espera que a gente venha tirar satisfação, que a gente vá dizer desaforo para ele. Mas, se você fica na sua, quando tiver a oportunidade de fazer uma gentileza, você fizer isso, você vai desmanchar aquela expectativa. Ele vai se surpreender. Leão Denis diz isso. Quando a gente devolve o bem pelo mal que a gente recebeu, a gente surpreende e desarma o inimigo, né? Então, essa atitude é uma atitude sábia e é própria do cristão, né? Vamos para frente. Então, Jesus disse: digo-vos que se vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Vamos ver mais. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam. Deus tem um bandido que tem família, né? Então isso não é vantagem nenhuma. Se o bem somente fizerdes aos que fazem o bem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz gente de má vida. Eu dei esse exemplo e Jesus está confirmando tudinho. Aqui é o exemplo que eu dei, né? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Ou seja, fazer o bem só com interesse, eu vou fazer o bem, aquela pessoa, aí depois eu vou também ser beneficiado. Não, fazer o bem, então fazer o bem pelo bem. Fazer o bem porque a gente faz o bem, né? Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer o bem sem interesse e recompensa. Se só emprestar pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia o vosso Deus. O mestre é uma exigência em cima da gente. A gente tem que melhorar mesmo, meu Deus do céu. Mas a gente topa o desafio, né? Se a gente não conseguir totalmente nessa, a gente vai se preparando, a gente vai se esforçando nessa direção. Eita, falhei. Não, mas vai, levanta de novo, tenta de novo, vai, faz de novo e se esforça de novo para fazer o bem. Porque o bem é uma verdadeira arma. Segundo, uma arma no sentido do bem, né? De a gente superar esses conflitos todos, né? Não prejudicando, mas fazendo bem, a gente vai vencendo. Gandhi dizia que a arma dele era a prece, né? Então, Jesus aqui está nos ensinando a gente enfrentar as dificuldades, os desafios. Imagine se Vladimir Putin e Zelensky pensassem assim, né? Seria bem melhor, né? Para todo mundo, né? Mas vamos para frente. Agora vamos analisar um comentário de Allan Kardec aqui. Eu peço paciência a vocês que eu vou ler, tá certo? Vamos lá, ouve. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então você veja, isso aí é vitória no avanço espiritual. E é verdade, né? Porque se a gente consegue vencer o egoísmo, vencer o orgulho, né? Isso vai fazer o espírito tomar um novo patamar evolutivo.
E é isso que nós buscamos, na verdade. Se é um interesse que vale a pena a gente ter, é assim, eu quero melhorar espiritualmente. Né? Não vou nem dizer assim, não, mas para Deus me dar tal e tal. Não, uma melhoria espiritual, porque é isso que Deus espera da gente, que a gente se esforce para melhorar. Porque Deus quer que a gente volte para Ele. Quer que a gente volte. O caminho é longo, mas a gente começa agora. Né? Vamos lá. Entretanto, aí veja só as novidades, a sabedoria e as novidades, porque a gente não vê isso em outro canto, né? A gente vê no Espiritismo. Vamos lá ver isso aqui. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse espaço. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. Então veja só, Allan Kardec está chamando a atenção da gente para um outro ângulo da história. Né? Ele diz assim, olha, quando Jesus disse amai os inimigos, não é o mesmo amor que a mamãe tem pelo neném. Não é exatamente, não é aquela coisa terna, amorosa. Não é exatamente isso. Eu estou interpretando assim. Tá certo? Então, assim, todo mundo tem o Evangelho em casa, pode ler para ver se eu estou entendendo bem. Vamos lá. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade. Né? Porque tem gente que chega assim para todo mundo, não sei o que, como vai, beijinho, abraço e tal. Né? Meu filho, se você sabe que aquela pessoa quer te passar uma rasteira, você cumprimente. Né? Se você tiver a oportunidade de fazer o bem para ela, faça. Se você tiver a oportunidade de dar um bom conselho dele, um bom exemplo dele, né? Aqui a gente vai ver, vamos ler mais na frente que a gente vai ver os detalhes disso aqui, tá certo? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo ou capaz de abusar desta atitude. Então a gente precisa ser cristão, amoroso, bondoso e prudente. E outra parte, Jesus diz, sede simples como as pombas, prudentes como a serpente. Você sabe que o camarada quer passar um rasteiro, cuidado. Então, a gente ser brando, pacífico, educado, gentil, mas prudente. Vamos para frente. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre os que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo um prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Vocês veem que a gente não enxerga essas reflexões em lugar nenhum. Isso é uma novidade que o Espiritismo nos deu. Ou seja, pense um pouco em outros aspectos, certo? Sem negar o princípio. Ninguém está dizendo aqui para tomar vingança, não é isso. Ninguém está dizendo aqui para a gente fechar a porta para a reconciliação. Não é isso. Nem desejar o mal ao inimigo de jeito nenhum. Não é isso. Mas que a gente seja prudente. É isso. Né? Vamos mais para frente. A diversidade da maneira de sentir nestas duas circunstâncias, ou seja, quando a gente está em companhia de um amigo, quando a gente está em companhia de alguém que a gente sabe que é mal a gente. A diversidade na maneira de sentir nestas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, o da assimilação e da repulsão de fluidos. A gente sente, muitas vezes, nós que somos espíritos, principalmente os médicos, né? Quando você chega na presença de uma pessoa que é simpática, que gosta de você, às vezes você sente o fluido. A mesma coisa quando alguém quer um mal para você sente o fluido também, né? E às vezes a pessoa não é nem espírita, mas a sensibilidade, ela existe mesmo no ser humano, porque nós somos almas e emitimos fluidos e recebemos fluidos. É algo natural. Mas vamos para frente. Às vezes, puxa, eu me sinto tão bem na companhia de uma pessoa X. Né? Outra pessoa já me sinto um pouco constrangido. Né? Uma coisa que não me deixa bem à vontade. O pensamento benévolo, o pensamento malévolo, determina uma corrente fluídica que impressiona perigosamente. O pensamento benévolo nos envolve um agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo e um inimigo.
Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Ou seja, é diferente. Né? E a gente precisa encarar essa diferença. A gente precisa entender essa diferença. E precisa saber lidar com essa diferença. Né? Vamos para lá, mais para frente. Amar os inimigos não apoia. Se este preceito parece difícil prática, ou seja, amar os inimigos, rapaz, é difícil. É difícil, né? Impossivelmente, mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, no mesmo lugar. É diferente. Né? A gente sente e trata, e percebe e tem sentimentos pelas pessoas de forma diferente. Isso não é anormal, não. Isso faz parte da gente, faz parte do ser humano. Enquanto a gente não atingir uma perfeição como a de Jesus, que tenha um amor por toda a humanidade do mesmo jeito, a gente vai estabelecer diferenças. Isso aí não é pecado nenhum, nem a gente deve ficar preocupado com isso, não. A gente pode às vezes, eu que sou pai, eu tenho 3 filhos. Né? Às vezes um reclama, mas pai, você gosta mais de fulano. Não é isso. No caso da minha mãe, por exemplo, já me disseram, olha, tua mãe gosta mais do teu filho do que de você. Isso para mim não tem problema nenhum. Para mim não tem. Se é que é verdade, eu nem sei se é, e nem julgo e nem avalio isso. No caso da minha mãe, e às vezes no meu caso também, às vezes até tem um afeto um pouco mais especial mesmo. Acontece. Né? Mas às vezes a gente tem mais cuidado, a gente tem mais preocupação, porque sabe que assim, aquele espírito que tem mais fraqueza, que tem mais riscos morais, e que às vezes você se aproxima mais, com mais cuidado, se envolve mais, você quer proteger mais no sentido das tentações, no sentido do caminho do mal, no sentido da fraqueza. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu dei 2 exemplos para vocês, práticos. Né? Então, às vezes a gente tem mais dedicação, às vezes por causa justamente porque a gente percebe que aquele ali precisa de uma atenção mais especial. Os outros são mais maduros, sabem se conduzir melhor. Né? Então, a gente fica mais tranquilo. Não é exatamente que você goste menos. Né? Mas isso aí não é bem o sentido da lição. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, que acontece. No meio do trabalho, você tem uma simpatia especial por uma pessoa, por outra não tem. Né? Na vizinhança, na família, no centro espírita, pode acontecer. E isso tudo é absolutamente normal no nosso nível evolutivo. E no nível evolutivo de espíritos mais avançados também. Né? Vamos lá. Aí Allan Kardec diz assim, poxa, por que Jesus disse isso assim e ficou entendido essa questão, ficou essa coisa não ficou bem explicada, mas vamos cá. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme o estado. Ou seja, a gente tem inteligência, tem raciocínio, tem razão para a gente procurar entender e aprofundar o sentido do que Jesus estava ensinando. Vamos mais para frente. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo faz bater o coração de um modo muito diverso do que do seu bater ao contato com o amigo. Agora vamos lá para ver o que é amar os inimigos. Allan Kardec diz, amar os inimigos não é isso que a gente pensa, ou seja, não é a gente ter uma ternura que não é natural por ele. Principalmente por ele, que a gente sabe que a qualquer coisa você deu as costas pode passar mais. Né? Então, não é bem assim. Mas vamos ver o que é amar os inimigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Que também não é fácil, mas não é a exigência da ternura por eles, não existe para mulher.
que existe a gente perdoar, a gente não querer tomar vingança, a gente não desejar mal ao inimigo. Perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Eu te perdoo desde que você faça isso para mim. Você, tal, não é assim, é de forma incondicional. Esse é a grande meta nossa. Né? Se alguém fez o mal, a gente perdoar e deixar para lá. O comportamento dele, a atitude dele ou dela, a gente perdoar. É desejar o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Vocês notaram que eu falei devagar essa frase, que ela colocou aqui. É experimentar júbilo, ou seja, é a gente ter alegria em vez de tristeza com o bem que acontecer com ele. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem uma palavra que se chama solidariedade. Né? Quando eu era menino, uma pessoa me disse assim: o que é solidariedade? É você se irmanar, é você se sentir a dor do outro. Então você está se solidarizando, você compreender que tem uma pessoa sofrendo. Então você, poxa, a pessoa está sofrendo, tocou no meu coração. Então isso é solidariedade. E essa pessoa que me deu esse conselho disse também. E é você se alegrar com a vitória dos outros, com a alegria dos outros. Você se alegra também quando a pessoa tem uma boa conquista. Né? Algumas vezes é mais fácil a gente se solidarizar no sentido da pessoa sofrer, do que no sentido de a pessoa quando tem uma vitória. Né? Porque muitas vezes, eu estou dizendo, porque eu pensei já, estou confessando uma fraqueza. A pessoa teve uma vitória, alcançou um avanço profissional, sei lá. E a gente, às vezes, que eu estou dizendo, espíritos atrasados como eu, pode sentir, já aconteceu, graças a Deus, eu consegui superar um pouco isso. A gente olhar assim e dizer, poxa, essa alegria ali, quem merecia era eu. Espírito atrasado, tá vendo? Tu pensava que era isso mesmo já, mais ou menos, né? Tá vendo? Tu tem que reencarnar no planeta lá, mais atrasado. Então, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que às vezes é mais fácil você se solidarizar com a pessoa sofredora do que quando a pessoa tem uma vitória. Né? Que você diz, poxa, a pessoa foi na frente, eu desejava tanto aquilo, meu objetivo foi aquilo, eu não consegui, mas, poxa, eu acho que eu tenho mais mérito do que aquela pessoa ser. Você não se solidarizou. Isolar que você falhou na virtude da solidariedade. E aqui, nesse ponto aqui, Allan Kardec está colocando um desafio a mais. A gente ter alegria, ou se rejubilar com a vitória de um inimigo. Vejam aí o desafio. Né? Cada um examine os seus sentimentos, para ver o que é mais e o que é menos desafiador. Eu considero de uma maneira, porque às vezes eu observo as pessoas e às vezes as pessoas se expressam. Né? Poxa, aquilo ali. E às vezes falam negativamente, algumas pessoas. E às vezes não é nem inimigo, a pessoa tem uma vitória, poxa, aquilo ali. Não é, tem esses valores todos, às vezes gosta de diminuir, de desqualificar o outro. Né? Então isso é um erro da parte da gente. Se a gente fazer isso com palavras, muito mal se a gente fizer isso. Com pensamento, se acontecer, a gente pensar, procurar afastar esse pensamento. Né? E se alegrar com a vitória dos outros, até do inimigo. É esse ponto que é subido aqui no Evangelho. Né? É socorrê-los apresentando-se em ocasião. Isso é muito bom. Né? Tem uma pessoa que tem problema com você de relacionamento, vai vem danado e mas na hora que a pessoa precisou, vai lá e dá a mão. Eu já recebi ajuda de pessoas que eu te entendo.
E eu já recebi. Né? Mais de uma vez. Então, por isso que quando eu vejo uma pessoa assim, poxa, eu me dou bem fulano, eu digo, olha, eu vou fazer uma profecia. A vida vai dar várias voltas e quando você tiver uma necessidade, precisar de uma ajuda, provavelmente essa pessoa aí vai ajudar. Eu contei uma história para vocês que, infelizmente, eu não anotei os dados para provar para vocês. Mas há uns bons anos atrás, vou repetir, você já conhece essa história que eu já contei aqui. Num desses países aí, Bolívia, Venezuela, um país vizinho desse aí, eu acho que, se eu não me engano, Colômbia, um desses países onde existe bastante tráfico de drogas, ou existia, né, na época lá da reportagem. Aí eu estava mudando a televisão, aí apareceu um desses canais fechados. Um programa deu uma parada. Aí veio o relato. O relato era o seguinte, era uma moça que estava falando sobre a história dela. Contou a seguinte história. Eu vivia na minha família, meu pai e minha mãe, uma moça jovem, né? Está lá com meus pais. Quando meu pai se separou da minha mãe e se casou com outra mulher. Eu fiquei com meu pai, mas nesse casamento, eu não me lembro se foi separação ou se foi viuvez, mas ele ficou sozinho, casou de novo, ou seja, ela ficou convivendo com a madrasta. Né? Só que começou a confusão, não dava certo com a madrasta, não se dava bem, saiu de casa. Arranjou um emprego de apresentador de televisão. Aí, falando, se apresentando, né, como repórter e tal, aí se apaixonou pelo cameraman, pelo rapaz que operava a câmera. Só que esse rapaz, ele era viciado em drogas. Aí, com esse namoro, ela também começou a usar drogas. Começou a usar drogas mais leves, maconha, né? Aí, daqui a pouco, ele começou a enveredar por outros tipos de drogas, né? Como tipo pó, como é que chama aquela? Cocaína, né? Ela começou a enveredar, tomou outras drogas. Tomou LSD, ela disse que não gostou de LSD, mas viciou-se em cocaína. Daqui a pouco um crack. Daí começou a piorar a situação dela, até que ela se tornou. E isso terminou o namoro com o rapaz, continuando, arranjou outros namoros e também drogados. Aí daqui a pouco ela foi agravando a situação, agravando, até que ela passou a utilizar uma droga chamada bazuco. Eu não conheço, mas eu ouvi lá. Ela disse que é pior do que o crack. É muito mais devastador do que o crack. Isso ela ficou sem se alimentar direito, ficou muito fininha, muito magra, né? E acabou com o seu novo companheiro vivendo numa favela, muito pobre, sem recursos e com aquela ansiedade contínua de consumir drogas, né? Aí foi pedir dinheiro para o companheiro. Aí o companheiro disse assim, vai roubar. Vai roubar. Ela não foi, vai ter a droga. Né? Aí, um belo dia, ela se olhou no espelho e observou o seu corpo. Ela não era magra, era esquelética e com manchas na pele, manchas acinzentadas decorrentes da droga. Quando ela se olhou no espelho, que viu aquela situação dela degradada, ela disse assim, meu Deus, veja só, essa interjeição dela foi o ponto de inflexão, foi o ponto de retorno. Ela disse, eu preciso deixar isso, eu preciso sair dessa situação. Aí foi buscar ajuda. Quem foi que ajudou ela? A madrasta. A madrasta deu a mão, levou para uma instituição de recuperação de dependentes químicos e ela se levantou. Né? Agora, eu não sei qual era o canal, não sei, perdi, ficou só na memória. Né? Mas eu achei tão bonito isso, essa história. Agora, duas coisas, né? dois pontos. Primeiro ponto, que ela se lembrou de Deus.
aquela ideia de Deus foi o ponto de apoio dela. Né? E depois alguém que não se dava bem com ela, que deu amor. Né? Aquela reconciliação dos inimigos. Né? A madrasta ajudou ela. Eu estou dizendo que não foi uma questão de droga. Eu fiquei numa situação desconfortável. Né? Eu cheguei a trabalhar no sertão, eu não queria que era no sertão, longe da família e tudo mais. E quem me ajudou mesmo, eu tive vários amigos que tentaram me trazer de volta e não conseguiram. Mas foi um cara que eu tinha creio com ele. Que ele foi lá e disse: olha, está precisando de alguma coisa? Estou me aqui, já estou numa posição elevada e venho para cá trabalhar comigo aqui. Então, assim, essas coisas são da vida, são lições da vida. Né? E são belas. Aquela pessoa que tem uma inimizade com você, que te ajuda, está te dando uma lição extraordinária. E às vezes ela nem explica. Né? E está dando uma lição cristã. Pode ser que ele esteja até fazendo isso com algum interesse. Mas isso aí a gente não vai olhar, a gente vai reconhecer, vai ser grato. E vai procurar fazer o bem àquela pessoa. Claro, se a gente vai fazer mal ao inimigo, quanto mais uma pessoa que é amiga, mais forte a razão ainda. Né? Mas sem desculpa eu dizer tanto assim essas divagações todas, mas a gente podia dar vários exemplos. Tem vários exemplos na vida. Né? Então, assim, a gente não deve cultivar a inimizade. Porque muitas vezes aquela pessoa, quando a gente perdoa, quando a gente faz o bem à pessoa, quando a gente ajuda e procura desfazer a encrenca, muitas vezes, sem a gente nem prever, aquela pessoa vai fazer um grande bem a gente, às vezes uma necessidade extrema. Né? Ou aqui, ou no mundo espiritual, ou em outra oportunidade. Então, o perdão é algo muito sábio. Né? Mas vamos mais para aqui. Amar os inimigos é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Ou seja, você vai renunciar totalmente a qualquer ato que possa prejudicar aquela pessoa. Zero prejuízo, zero vingança. É isso que é amar os inimigos. De tudo que eu posso prejudicar. E finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim prossegue, preenche as condições do mandamento. Amar os vossos inimigos. Veja aqui como o professor, né, deu uma aula para a gente. Fantástico. Né? Agora, eu vou ler mais um pouquinho aqui. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquelas pessoas que não têm esse sentimento religioso, parece que não entra, bate bem, fosse fazer o bem a quem lhe faz o mal. Isso é uma coisa que não tem lógica. Para quem não tem uma noção espiritual. Né? Porque quando você penetra, principalmente no espiritismo, você entrou numa outra dimensão de raciocínio. Né? O espiritismo ele muda. Né? O foco seu é um foco dual, não é um foco rasteiro. Isso está dito também no Evangelho. Né? A gente olha as coisas de um foco mais elevado, do alto. Né? E isso é um bem muito grande para todos nós, né? Porque nos predispõe ao perdão, porque melhora a nossa fé no futuro, essa confiança que nós temos na sobrevivência, na imortalidade, na evolução contínua. Essa confiança é extremamente benéfica para nós e nos coloca em outra dimensão de raciocínio. Né? Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo ser nocivo, que ele perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Às vezes ele até quer fazer o bem, mas para se exibir, para todo mundo dizer: aquela pessoa ali é boa. Está vendo como isolar aquela pessoa? Está se exibindo. Não é um perdão meritório, um perdão interesseiro, para se destacar, para ganhar reputação perante os outros. Para que os outros dizem: que cara, nossa. Não é isso. O que o Jesus quer é o bem desinteressado, o bem pelo bem. Vamos lá. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza.
Isso não é nenhuma novidade para a gente, porque se você... Eu conheço um caso que um rapaz teve uma discussão ou apanhou de alguém no interior. Foi... Aí não se tomou vingança nenhuma. Deixou para lá. Recebeu uma ofensa, ou apanhou, não sei como foi, mas não tomou vingança. Foi para lá. Aí andando na cidade do interior todo mundo sabe os acontecidos, né? Aí chegou numa loja e o lojista disse para ele assim: ah, rapaz, fulano de tal fez não sei o que para você, te ofendeu, te humilhou, tal. Rapaz, tu vai deixar assim? Rapaz, que isso? Deixa de covardia, rapaz. Insuflou o cidadão que ele estava quieto, mas tomou aquele sentimento de dignidade, entre aspas, de dignidade ferida. Foi lá tomar vingança e nesse ato acabou matando o outro. E fugiu. Né? Fugiu para outra cidade. Na verdade, era pedido para Brasília, no início. Brasília estava sendo construído. Né? E aí, com os anos estava, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de conhecer esse rapaz. Ele já anunciou lá em Brasília, né? Fugiu, não foi punido pela justiça nem nada. Né? E aí eu lembro que eu falei para ele sobre o Espiritismo e disse: olha, nós estamos fazendo uma campanha para construir uma creche. Era a creche do Senado Espírita Casa de Maria. Se o senhor quiser, porque ele tinha verba de vida, pedi para ele uma ajuda para a creche. Aí ele disse: você é espírita? Eu sou espírita. Ele disse: existe sobrevivência? Existe. Existe inferno? Não existe, não. Como dizem, não é esse inferno eterno. A gente tem a oportunidade de reencarnar, de pagar os nossos débitos através do bem, né? E quitar-se, livrar-se daquelas coisas que nos pesam a consciência. Aí eu falei um pouco do Espiritismo para ele. Né? Aí depois, quando eu saí de lá, aí as pessoas disseram: tu sabe que pelo fato de você ter falado sobre o Espiritismo com ele, parece que tocou, alguma coisa tocou na alma dele. Né? Ou seja, parece que ele gostou daquela ideia de que Deus dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com nossa consciência. Porque o fato dele não ter sido punido pelos homens não quer dizer que ele não tivesse incomodado. E às vezes um incômodo muito grave, que causasse para ele um sofrimento íntimo muito grande. Hoje ele está no mundo espiritual. Né? Hoje ele está no mundo espiritual. Mas é isso que a gente precisa entender. A vingança é uma tolice. Não é uma tolice só, é uma loucura. Né? Então, pessoal, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o que é perdoar? Perdoar é libertar um prisioneiro. E em seguida você descobrir que esse prisioneiro era você. Ou seja, a vingança nos aprisiona aquela pessoa que nós estamos querendo prejudicar e que nós detestamos muitas vezes. Eu estou falando assim, o espírito até tem se livrado dessa questão de detestar ou detesto. A gente tem superado isso bastante, né? Graças a Deus. A gente pratica bem, dá um enxovalzinho para a mamãe, para as mamães, dá uma cesta básica aos pobres, faz a campanha do quilo, faz oração, estuda o Evangelho. Então a gente está vencendo isso. Mas, para aquelas pessoas que dizem assim: eu detesto fulano, eu vou prejudicar fulano, eu desejo mal para ele. Se tiver condição, eu faço mal. Não faça, porque você vai ficar grudado com uma pessoa que você não quer ficar perto. Você vai ficar grudado. Procure se libertar, ou seja, perdoando. Não é negócio. Né? Não é negócio você tomar isso. Pessoal, essa conversa assim, para que a vantagem é que a gente lê, né? Os comentários do Evangelho. Aqui tem falando sobre os inimigos desencarnados, e na próxima vez eu vou falar sobre os inimigos desencarnados, porque aí é um estudo sobre obsessão e desobsessão. E é um estudo que
é interessante a gente fazer, né? A gente fazer essa reflexão, porque nós vivemos abraços. De vez em quando a gente tem a questão obsessiva e é preciso a gente saber como a gente se libertar das obsessões. Um caminho é o perdão, ou talvez o caminho seja o perdão, o amor ao próximo e o perdão. Se a gente trilha por esse caminho, a gente vai obter a desobsessão, né? Com o auxílio do Santo Espírito, a gente vem aqui justamente para ouvir essas lições do Cristo, de Deus, e para renovar nossas forças, para a gente praticar o bem, em todos os aspectos. O bem moral, que é o perdão, né? que é a indulgência, que é a paciência. O bem material, que a gente, se puder doar uma comidinha, uma roupinha para quem precisa, é muito bom. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, fiquemos com Cristo.